Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vou junto com vocês então resolver um trechinho dessa atividade de estudos de microcontroladores e microprocessadores, tá? Pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer uma divulgação do meu trabalho. Eu sou professor de física e trabalho com aulas particulares aí para alunos de cursos de engenharias e de áreas afins. Então, se vocês assistiram esse vídeo e acharem que essas aulas elas podem contribuir para o aprendizado de vocês e quiserem, é só fazer contato comigo, tá certo? O meu contato está nessa imagem que vocês estão vendo. As minhas aulas particulares elas podem ser aulas gravadas ou elas podem ser aulas ao vivo e eu fico totalmente à disposição de vocês para suporte de dúvidas via WhatsApp, e-mail ou qualquer canal que vocês acharem melhor, tá certo? Vamos então resolver questão número 1 dessa atividade 1 aí para vocês conhecerem esse trabalho, tá? E fico à disposição de vocês para o que precisarem. Um abraço aí, valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vou junto aí com vocês então dar algumas explicações aí sobre essa atividade de estudos número 1 aí da disciplina de microcontroladores e microprocessadores, tá? Pessoal, essa atividade ela tá um pouquinho teórica, eu achei até que já no primeiro momento eles iriam pedir para que vocês desenvolvessem alguns programas ali, né, para microcontrolador, mas não, né, eles deram alguns exercícios prontos ali apenas para a gente colocar algumas respostas, né, então eu preparei essa apresentação rápida aqui para poder contextualizar vocês e entender certinho ali do que a gente vai falando, tá? Então eu imagino que nós vamos trabalhar um pouquinho com programação de dispositivos durante a disciplina, né? Então certamente nós vamos ter outros vídeos aí onde eu vou ensinar para vocês um pouquinho melhor sobre como que a gente faz esses programas, algumas técnicas de programação, tá? E assim por diante, beleza? Mas qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês como sempre, tá? Bom, pessoal, vamos inicialmente começar aqui. É uma situação que eu preciso abordar com vocês para que fique claro ali, né, o objetivo da atividade. É que basicamente existem diferenças entre microprocessadores e microcontroladores, tá? E por sinal é isso que dá o nome aqui para a disciplina de vocês, né? Então nessa imagem aqui, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, esse aqui seria um exemplo de um microprocessador, tá? E aqui nós teríamos um exemplo de um microcontrolador. E o que é basicamente a diferença entre eles, né? E é isso que eu queria abordar com vocês ali para a gente poder falar rapidamente, ó. Pessoal, em linhas gerais, tá? Sem me delongar muito, o microprocessador ele fica contido dentro de um chip, né? E a ideia do microprocessador, pessoal, é que você precise acrescentar outros periféricos para que ele possa trabalhar da forma como ele foi projetado, tá? Essa imagem aqui, ela ilustra bem esse processo, né? Então, pessoal, pensem assim, o microprocessador geralmente ele é utilizado nos computadores que nós temos ali de forma geral, e acho que como todos vocês sabem, o microprocessador aqui ele é colocado numa placa-mãe, né, e aí a gente interliga várias coisas nessa placa-mãe para que o microprocessador ele busque essas informações, processe elas e depois entregue ali para os nossos dispositivos de saída, tá? Então, gente, ó, a gente acrescenta aqui sempre alguns periféricos, né, como mouse, monitor, teclado, esse tipo de coisa, tá, que são entradas e saídas, beleza? Aí nós temos uma comunicação dupla aqui, ó, com uma memória temporária, uma memória de dados aqui, tá? E uma memória permanente. Então a gente sempre precisa trabalhar com dispositivos externos para que os microprocessadores eles funcionem, tá? Nessa imagem aqui eu coloquei uma definição um pouquinho mais aprofundada, né? Isso aqui eu tirei basicamente tudo do livro de vocês, tá, pessoal? Então vocês podem consultar lá a qualquer momento, tá? A ideia central é a seguinte, gente, o que nós temos dentro de um microprocessador? Nós temos aqui uma CPU, né? Seria uma unidade de processamento central, e é ela que faz todos os cálculos matemáticos aqui e toma todas as decisões ali para o processamento das informações que vêm das memórias e dos programas que a gente tem ali, tá? Temos aqui o barramento, pessoal, onde o barramento aqui, no caso, ele faz a comunicação entre os elementos aqui que nós temos nesse microprocessador, e vale lembrar aqui que os barramentos dos microprocessadores, eles são bem potentes, tá? Então, são bem maiores aí que os barramentos dos microcontroladores, né? Conforme eu vou falar já para vocês ali, tá? Gente, em todo sistema, seja ele microprocessado ou seja ele microcontrolado, nós temos aqui esse elemento que é chamado de oscilador, tá? É o oscilador que basicamente dita a velocidade de processamento desse cara, então nós temos frequências ali associadas a esse oscilador, né? Então, aquelas frequências megahertz, sei lá, tipo 4 megahertz, 16 megahertz e tudo mais, nós estamos nos referindo aí às frequências de trabalho desse nosso oscilador aqui, né? Bom, aí aqui foram colocadas as nossas interfaces, né? Beleza? De entradas aqui e saídas seriam os teclados, mouses ali, monitores e tudo mais, tá? E dentro também do microprocessador, pessoal, nós temos aqui uma memória de dados e uma memória de programa, tá? Pessoal, essas memórias de dados aí, memórias de programa, basicamente são aquelas memórias que vocês estudam lá na parte de informática. Memória de dados, geralmente, aqui são as memórias do tipo RAM,
né, aquelas memórias de acesso randômico, tá? Ela é basicamente usada ali pelo processador como se ela fosse um meio rápido, né, de conter as informações e os dados dos programas durante a execução em um determinado momento, tá? Então, assim, geralmente a gente usa essas memórias de dados aqui porque elas são mais rápidas do que os HDs que ficam externos ali e tudo mais. Então, você carrega aqui informações do programa na memória de dados e você consegue acessar elas bem mais rápido aqui, e a CPU consegue aumentar aqui o poder de processamento, né? Essas memórias aqui, elas são do tipo memórias voláteis, né, pessoal, como é chamado. Então, elas precisam de energia para funcionar. Então, quando você desliga a máquina, você perde essas informações, né? Diferente do que acontece aqui com a memória de programa, tá? A memória de programa é uma memória do tipo ROM, né? E essas memórias do tipo ROM aqui, elas ficam com programas armazenados e independem aqui de ter ou não energia. Essas memórias, geralmente, elas são associadas a BIOS ali do computador, né? Falando aqui de forma bem rápida para vocês, tá? Recomendo que vocês leiam esse capítulo 1 do livro de vocês, que ele tá bem completinho, ele explica bem legal sobre como que isso aqui funciona, tá? Mas a minha ideia central aqui, pessoal, é explicar para vocês as diferenças, tá? Então, embora os microprocessadores eles tenham esses elementos, tá? Eu ainda preciso colocar neles dispositivos externos para que eles possam trabalhar, tá? E se a gente tem, por exemplo, os microcontroladores, eles são geralmente representados por esses chips aqui, ou esses que vocês estão vendo, tá? Eles também possuem uma CPU, tá certo, pessoal? Ou seja, esse cara aqui que faz aí as operações matemáticas e o processamento. Eles também possuem oscilador, tá? Só que a diferença entre eles aqui, gente, é que a gente tem alguns circuitos extras dentro do circuito integrado aqui, ó, tá? Então é muito comum aí os nossos microcontroladores, eles terem aí circuitos destinados aí a controle de tempo, né? Circuitos de controle de potência. Eles têm, deixa eu colocar uma outra imagem aqui para vocês, ó, tá? Tem circuitos de tempo, ó. Eles têm portas digitais aqui que servem para, que se comportam tanto como entradas como saídas, né? Interface de comunicação aqui com o computador, ó. E eles têm também os circuitos de memória, tá? Memórias rápidas aqui no caso da flash e da RAM e memórias de programas aqui no caso da EEPROM, tá? Mas assim, gente, independente de ser microcontrolador ou ser microprocessador, ambos eles possuem a unidade central de processamento. Mas a diferença básica dele é que os microcontroladores eles já têm tudo que eles precisam para funcionar. Então, em geral, a gente coloca aqui como periféricos externos neles, gente, sempre por exemplo, sensores, botões, esse tipo de coisa. E a partir do momento em que a gente manda informações aqui através dos sensores e botões, a nossa CPU aqui ela faz alguns cálculos, o controlador toma a decisão e ele aciona as nossas saídas, tá? E tudo que ele precisa para funcionar já está integrado dentro dele. Os processadores não, né? Então, gente, basicamente é essa a diferença, né? Então, o microcontrolador, ele é uma coisa e microprocessador são outras, tá? Tem propósitos diferentes, de fato. E um microcontrolador aqui, ele contém um microprocessador, ó, beleza? Então, isso aqui deve ficar muito claro para vocês, tá? Temos um microprocessador aqui dentro, ó, porque tem CPU, tem oscilador e tem memórias. Só que ele tem mais dispositivos aqui integrados, beleza? Só que, por exemplo, num microprocessador, nós não temos um microcontrolador, tá? Então, o contrário aqui não funciona. Pessoal, então na hora da gente tomar as nossas escolhas ali, tá certo? Qual que a gente usa, microprocessador ou microcontrolador, né? Isso é um dos tópicos que o livro de vocês ali ele aborda. Gente, depende muito da capacidade de processamento que vocês precisam, tá? Porque, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando ali com algum projeto que ele tem que fazer processamento gráfico, processamento de áudio e esse tipo de coisa, normalmente os microprocessadores eles são melhores, porque eles costumam ser mais potentes do que os microcontroladores. Só que nós temos a desvantagem de precisar de todo um hardware externo ali para eles funcionarem. Então, consequentemente, eles ficam mais caros, né? Agora, se a gente vai executar tarefas simples aí, certo? Às vezes um microcontrolador ele dá conta de fazer todo o processo. Por exemplo, você tem lá um micro-ondas, você não precisa de um processador de computador para fazer as funções do micro-ondas, né, pessoal? O micro-ondas ele tem basicamente um relógio, tem botões ali, que você faz algumas programações e elas são simples, né? Agora, por exemplo, no celular de vocês, certamente a gente tem processamento de imagem, de áudio, mais uma série de coisas. Então ali é necessário, de fato, um microprocessador, tá? Então, pelo que eu vi no livro de vocês, eles vão dar um enfoque maior ali nos microcontroladores, pelo que eu já andei vendo ali, tá? E acho que o motivo disso é bem óbvio, é que trabalhar com microcontrolador é mais simples do que trabalhar com microprocessador. Beleza, gente? Então, de fato, eu já vi lá que vai ter algumas aplicações com Proteus,
algumas programações de Arduino lá e certamente a gente vai chegar ali nesses pontos, beleza? Então tá, de posse dessas informações iniciais, a gente consegue resolver o primeiro exercício ali, que eu já deixei para vocês, tá? A resolução dele, mas eu queria dar uma explicação breve aí, né, para não ficar simplesmente um conteúdo jogado ali para vocês, tá? Pessoal, no primeiro exercício, então, ele pede para que a gente aborde algumas características ali sobre a arquitetura de computadores do tipo von Neumann, tá? E a arquitetura do tipo Harvard. E ele fala pra gente, na verdade ele não fala Harvard, ele fala sobre a arquitetura que é mais utilizada nos dias de hoje, né? E pessoal, nos dias de hoje é utilizada mais a arquitetura do tipo Harvard, tá? Essas imagens aqui eu peguei também do livro de vocês. Pessoal, essas arquiteturas elas foram arquiteturas propostas inicialmente lá no início, quando surgiram os primeiros computadores, tá certo? E ela é uma das mais antigas que tem, mas ainda é utilizada em algumas aplicações hoje em dia, tá? A ideia central dela é a seguinte, pessoal, nós tínhamos aqui o nosso processador, tá certo? Que foi aquele exemplo que eu acabei de falar para vocês ali, tá? E aí, pessoal, essas instruções aqui de dados e de programas, elas são armazenadas num único espaço de memória aqui, ó, tá? Essa daqui é o que diferencia basicamente as duas arquiteturas, né? Então, todos os programas e memórias, eles ficam apenas em um único bloco, e aí o processador ele precisa estabelecer uma comunicação bidirecional aqui, ó, para que ele pegue informações, envie informações e tudo mais, tá? E pessoal, o grande gargalo que a gente tem aqui, ele fica justamente nessa seta bidirecional, porque essa comunicação ela é muito limitada em velocidade, tá? Então, de fato, essa arquitetura aqui ela acabou sendo deixada um pouco de lado justamente por causa dessa comunicação aqui que ela é unidirecional, ó, tá? Eu deixei uma explicação rápida ali para vocês sobre vantagens e desvantagens, mas o livro de vocês traz isso aqui certinho, eu só tirei essas informações de lá, tá certo? Mas a ideia central é essa. Nesse caso aqui nós temos 3 tipos de barramentos, tá? Um barramento é para endereçamento, ele vai buscar informações em determinados endereços de memória ou não, né? Aí nós temos esse barramento aqui que é um barramento de controle, ó, e relógio, tá? Onde ficam timers aqui, esse tipo de coisa, beleza? E aí, esse cara aqui, ó, que é o barramento de instruções e de dados ali, tá? Que ele faz seleção e operação de escrita e leitura e algumas outras funções aqui, beleza? Mas como eu disse para vocês, pessoal, o gargalo que nós temos aqui seria nessa comunicação bidirecional. Mas, como principal característica, a gente cita isso, né? Então, tudo aqui, programas, dados e tudo mais, eles são armazenados num único espaço de memória, tá? E essa comunicação aqui, ela é unidirecional, ó. Se a gente estiver trabalhando com a arquitetura Harvard, que ela é um pouco mais moderna, ela é mais utilizada aqui hoje em dia, tá? Ela tem a capacidade, pessoal, de armazenar aqui instruções e dados em blocos diferentes, ó. Então aqui eu tenho um barramento que ele é utilizado puramente aqui para dados, tá certo? E eu tenho uma outra situação aqui que ele é utilizado para instruções. Então percebam, as construções elas são bem parecidas, ó. Nós temos barramento de endereço, tá certo? Barramento de relógio. Só que o barramento de instruções e dados, eles ficavam unidos aqui, ó, pela mesma linha aqui de comunicação, né? E se vocês observarem aqui, ó, nós temos um barramento para dados e um barramento para instruções, são barramentos diferentes. E essa comunicação aqui, pessoal, ela é feita de forma paralela. Então, quando a gente estuda eletrônica, tudo que é feito de forma paralela, tá? Ocorre muito mais rápido aí do que tudo que é feito de forma serial, né? Que é o que acontece aqui, ó, tá? Então as diferenças basicamente é isso, tá? A gente colocou aqui ó, barramentos individuais, né? Que permitem as instruções e os dados sejam recebidos de forma paralela ó, pelo núcleo, tá? E aí, gente, ó, essa arquitetura Harvard aqui, conforme a gente vai discutindo durante a disciplina, ela é bastante utilizada aí para microcontroladores, especificamente os microcontroladores PIC, tá? E aí, de fato, essa é a principal característica. O acesso à memória de dados está em modo separado em relação à memória de programa. No arquivo que eu deixei ali para vocês, eu deixei algumas informações extras, tá certo? Leiam o livro de vocês também, é claro que eu fico à disposição aí para qualquer dúvida e qualquer problema, tá? Mas meu plano aqui é passar aqui um pouco rápido aqui com vocês para a gente poder avançar.